Vou fazer uma leitura aqui de uma reflexão, tá bom? Eu tenho uma Bíblia aqui, tá bem surradinha. Pão diário. Então, fazendo a ideia de alimento mesmo, né? E aí eu vou estar lendo aqui uma mensagem. Tem uma mensagem para cada dia, né? Que dia que é hoje? 5 de agosto. Vou pegar aqui a mensagem de 5 de agosto. Deixa eu ver aqui. 5 de agosto. 5 de agosto. Opa. 5 de agosto. Certo? E aí a gente vai ler, tá? Começa, o título é Família. E o texto base da Bíblia para pregação escrita é Lucas 8:19. Lucas 8:19. Vamos ler aqui, ó. A mãe e os irmãos de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus vieram até o lugar onde ele estava, mas, por causa da multidão, não conseguiram chegar perto dele. Então alguém disse a Jesus: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Mas Jesus disse a todos: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a praticam. Aí tem uma pregação escrita aqui, tá? Vamos lá. Hoje lemos que Jesus recebeu a visita de seus parentes enquanto ensinava a uma multidão. Naquela época, a família era a base vital em Israel e sua perpetuação era como um dever. Por isso, as mulheres que não conseguiam ter filhos eram desprezadas. Tal era sua autoridade que os ouvintes de Jesus nem se importaram de interromper seu discurso para que ele pudesse atender seus familiares. Mas ele tinha algo a ensinar, que era ainda mais importante. Jesus tinha duas famílias. Aquela em que ele nasceu e foi criado, e outra formada por todos aqueles que conheciam e praticavam a palavra de Deus. Talvez possamos entender isso pensando em uma pessoa que foi adotada. Ela também tem duas famílias, a biológica e a adotiva, e pertence às duas. De modo algum, Cristo menosprezou seus parentes ou negou o valor da família física, mas mostrou que há laços ainda mais profundos que os de sangue. Como os parentes biológicos de Cristo já morreram, hoje a sua família é a igreja. Isso significa que você faz ou pode fazer parte desta família. Quando entregamos com fé a nossa vida a Cristo, o Pai nos adota como seus filhos e passamos a ter muitos irmãos e irmãs, todos que também se tornaram filhos de Deus. E a igreja se torna nossa família espiritual. Na Bíblia encontramos a história da formação desta grande família que continua crescendo. Jesus deixou bem claro que fazer parte dela, ou seja, ser um verdadeiro cristão, significa conhecer e praticar aquilo que Deus quer. Devemos ser filhos obedientes por amor ao nosso Pai e por confiarmos que Ele sabe o que é melhor para nós. Nossa família biológica é essencial e deve ser tratada com todo amor, mas fazer parte da família de Deus é ainda mais importante, pois ela durará para sempre. Não esqueça, os verdadeiros discípulos são a família de Jesus. Você faz parte desta família? Pertencer à família de Deus já é maravilhoso. E ainda melhora nossa própria família. Aí tem um versículo de destaque que está em Efésios capítulo 2, versículo 19. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes.
Agora, vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Amém? Glória a Deus. Os israelitas, eles não consideravam estrangeiros, né? Para eles, judeu é judeu, o resto é resto. Judeu é povo de Deus e os estrangeiros eram gentios, ímpios, né? E Jesus veio para mudar tudo isso, né? Apesar de a lei, a palavra de Deus, ensinar o contrário, né? Você lendo Levíticos, você vê que na colheita, Deus orienta o que? Não é para colher tudo. Pega lá as espigas de milho e deixa uma. Se cair do cesto uma, deixa. Que era para quem? Para as viúvas, para os órfãos e para os estrangeiros. Então Deus sempre lembrou dos estrangeiros, né? E aí, você vê que após a morte de Cristo, Jesus aparece para Saulo de Tarso, que perseguia a igreja. E fez de Saulo o apóstolo dos gentios, dos estrangeiros. Então o apóstolo Paulo ganhou multidões para Jesus, pregando a palavra, e até chegou a ter atrito com Pedro, com os apóstolos, mesmo o Espírito Santo falando com Pedro em visão. Ao ler o livro de Atos, Pedro estava em jejum no horário do meio-dia, e ele teve um arrebatamento de sentidos. Aí desce lá uma visão, um lençol preso pelas pontas, e no lençol tinha um monte de animal, répteis, animais considerados imundos, ratos, escorpiões, né? A gente fica imaginando quais seriam os animais imundos ali. E a voz do Espírito Santo falava para Pedro: pega, mata e come. O judeu não come todo tipo de animal. O judeu come peixe de escama, mas peixe de couro ele não come. Quais são os animais que eles não comiam? Os animais considerados imundos, impuros, né? Por exemplo, porco é considerado imundo. Judeu, raiz, não come, né? E aí o Espírito Santo falava: pega, mata e come. Falou 3 vezes e as 3 vezes falou: não. Pedro falou: eu nunca comi coisa imunda e não vou comer. E aí a voz de Jesus fala: como você chama de imundo aquilo que Deus purificou? Falou para Pedro. Pedro voltou da visão, ficou pensando naquilo. Meu Deus, o que Deus quis falar comigo? O que Deus quis me orientar aqui, né? E aí uma voz novamente do Espírito Santo falou: tem 2 estrangeiros aí da corte italiana, segue eles, vá com eles. Quando Pedro segue, chega lá, conhece Cornélio, que era da corte italiana, um homem que temia a Deus, que fazia o bem, dava esmolas e que de contínuo orava a Deus, né? Ele orava a Deus e Deus mandou um anjo falar com Cornélio. Pedro teve a visão meio-dia, em jejum. Cornélio teve visão 3 horas da tarde. Ele orava mais que Pedro, jejuava mais que Pedro. E aí Cornélio falou: o anjo mandou eu te chamar, por isso que você está aqui. E aí Pedro falou: olha, meu assunto é falar de Jesus. Começou a falar de Jesus e o Espírito Santo desceu lá e batizou Cornélio e todos os estrangeiros, todos os gentios que estavam lá, né? E aí Pedro volta e fala: olha, Deus me ensinou que ele veio não é só para os judeus, não é só para os filhos de Abraão aqui, mas para todo aquele que crê em Jesus, ele veio para todos esses. E é essa a palavra da família de Cristo. Ele tinha a família biológica que já foi, mas a família espiritual continua. Eu faço parte, você faz parte, todo aquele que quiser pode entrar. Não é discriminado por nenhuma situação, nem pelo tamanho, nem pela cor, nem pelo dinheiro. Todo aquele que crê é bem-vindo e pode se achegar. Para fazer parte é falar assim: eu declaro que Jesus é o caminho. Eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus. Reconheço que só Jesus salva. Fez isso, faz parte
desta família do Senhor e palmas para Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos